O Evangelho de hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com aparência de ovelhas, mas por dentro são lobos rapazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, é pelos seus frutos que os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é que entrará no reino dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a Epístola, extraída de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vou falar como homem, atendendo à fraqueza de vossa natureza carnal. Assim como entregastes os vossos membros à escravidão da impureza e da desordem, para a desordem, assim agora entregai os vossos membros à escravidão da justiça para a santidade. Com efeito, quando eres escravos do pecado, estáveis livres quanto à justiça. Ora, que fruto tirastes então daquelas coisas? Agora envergonhai-vos delas, porque tudo isto vem a parar na morte. Porém, agora que estáis livres do pecado e vos tornastes escravos de Deus, tendes por fruto a santificação, que vem a parar na vida eterna. Porque a jornada do pecado é a morte, ao passo que o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, filhos diletos amados de Deus, irmãos e cordeiros Jesus Cristo, nosso Senhor Redentor e eterno Salvador, que nos tirou das trevas e sombras da morte e nos trouxe para a vida na graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos a comemorar este sétimo domingo depois de Pentecostes. Este domingo que na igreja nós lemos este evangelho, que a árvore má não pode dar bons frutos e a árvore boa não pode dar maus frutos. Pois bem, nós que somos cristãos e batizados, somos uma árvore boa. Somos uma árvore boa porque Deus nos tirou das trevas do pecado. Ele, ainda quando éramos sementes, nos tirou do mau caminho, nos tirou da perversidade, nos tirou da morte. Este Deus onipotente que tirou-nos da lama da podridão, quando éramos ainda sementes, que ainda iriam frutificar, ainda iam dar frutos, ainda virar árvores. Nosso Senhor nos tirou da lama, da impureza e do vício, e nos pôs enredados numa terra boa, que é o Sagrado Coração de Jesus, e regados pelas lágrimas daquele Imaculado Coração de Maria, que foi posto para a salvação dos homens. Pois bem, nós, como homens cristãos, filhos de Deus, e muitos de nós ainda por cima crismados, confirmados na graça e na virtude, confirmados nos dons do Espírito Santo, confirmados em todo aquele bem espiritual de que São Paulo fala na sua carta de hoje, que nós somos tirados do pecado, do vício e da desordem, para sermos colocados na justiça para a santificação. Nós, por esta graça especial de Deus, nós temos a obrigação de dar bons frutos. A árvore boa não pode dar maus frutos. O que a árvore boa pode fazer não dar fruto nenhum. Nós, se somos cristãos, nós temos que dar frutos. E o primeiro fruto que nós devemos dar é afastar para longe de nós todo o respeito humano. Muitas almas pensam que respeito humano se deve para pessoas que nós não queremos dizer alguma verdade. Ao contrário, respeito humano nós damos ao mundo. Quando no mundo se oferece o mal, o mundo se oferece a imodéstia, o mundo oferece a impureza, o mundo oferece a maldade e a perversidade, o mundo nos oferece todo tipo de vício, pecado, corrupção, o mundo nos oferece o mal e a morte. O mundo
nos oferece aquilo que ama e apraz ao demônio. Nós não somos do mundo. Nós somos separados por nosso Senhor Jesus Cristo para viver toda a sorte de bem espiritual em Jesus Cristo nosso Senhor. Os bens espirituais são estes: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como Jesus Cristo nos amou. Melhor ainda, porque isto é mais perfeito. Nós, como cristãos, não podemos entregar-nos ao respeito humano, porque no momento em que nos entregamos ao mínimo respeito humano, então entregamos-nos com toda a sorte de perversidade a agradar o mundo. O mundo é mal pagador, paga só com ingratidão. O mundo é um ser desgraçado que todo aquilo que nós fazemos por ele é mal visto por ele mesmo. E ainda mais nós, sendo cristãos, se nós começamos a agradar o mundo, se nós começamos a satisfazer as pompas e as obras do mundo, então pior ainda, porque o mundo nos julga de hipócritas, porque nós queremos agradar a Deus e agradar ao mundo ao mesmo tempo. Não sai de nossa boca palavra má, não sai de nossa boca palavra desonesta, nós não dizemos um palavrão, mas a nossa veste não condiz com a veste de um cristão. A mulher usando short, o homem usando bermudão, usando regata, andando sem camiseta, a mulher usando regata, a mulher usando segura que já caiu, porque não podemos chamar aquele vestido de tomara que caia. É uma falta de vergonha. Uma mulher que usa uma calça comprida apertada em seu corpo, o homem que usa uma calça também comprida, mas apertada em seu corpo, e que demonstra coisas que não são para demonstrar. Tudo isto demonstra que não se é verdadeiro cristão, mas somente um tolo, um frouxo, um hipócrita, que usa máscara de cristão, mas que não quer ser totalmente cristão. O mundo despreza estes muito mais do que despreza um verdadeiro cristão. O mundo despreza estes porque estes não querem agradar de fato a Deus, mas também não querem ser do mundo. Para ser do mundo, tem que se levar consigo toda a sorte de vícios. Para ser de Deus, tem que levar consigo todas as virtudes. O mundo não quer uma virtude. O mundo admira, gosta de olhar de longe assim aquela virtudezinha. Ai, aquele dá uma comidinha para um pobre. Ai, aquele ali é um bom operário, cumpre sempre à risca seus mandamentos. Mas o mundo não quer imitar. Ao contrário, o mundo quer fazer todo o possível para que o homem caia na perversidade, no erro e na morte. Não pensem que o mundo vai vos recompensar algum dia, se vós vos entregardes uma partezinha para ele e uma partezinha para Deus. O mundo vai desprezar-vos mais ainda. Não querais receber recompensas do mundo por fazer mais ou menos sua vontade, e também não esperais recompensas do mundo por fazer toda a sua vontade, porque reconheceis um pouco aquele que é ladrão e que é salteador e que agrada ao mundo, desagrada ao mundo ao mesmo tempo. Porque no momento em que o mundo começa a se agradar do ladrão, ele começa a desprezar o ladrão por causa que é ladrão. O mundo abraça o assassino, mas assim que o assassino começa a fazer a sua maldade, então o mundo começa a desprezá-lo e a temê-lo e começa a rejeitá-lo. O mundo é mal pagador, paga só com ingratidão. A recompensa do céu é perfeita. Deus recompensa-nos com muito mais do que nós merecemos. E isso por pequenas ações que nós fazemos. A moça que pede para em seu emprego usar e vestir-se modestamente, o mundo pode rejeitá-la. Pode, claramente. O mundo pode desprezá-la durante dias, meses, semanas, anos, um tempo curto. Mas o mundo vendo que aquela alma não desiste, apesar de todo o desprezo, ele começa a estimá-la e o mundo começa a perder adeptos. Aquele homem que deixa de falar perversidades, deixa de entregar-se nos domingos aos jogos mundanos, deixa de entregar-se aos domingos à frivolidade e começa a entregar-se à prática da religião em dia de domingo, o mundo no começo despreza-o constantemente, mas com o tempo o mundo começa a estimá-lo, por causa que ele despreza o mundo para servir a Deus.
Nosso pai seráfico é um grande exemplo disso. Em sua juventude, ele queria prazer a Deus e aprazar o mundo. E por causa disso, nem aprazia de fato a Deus, nem aprazia de fato o mundo. Ambos ambos. São Francisco não era nada. Era somente mais um hipócrita, queria fazer mais uma coisinha, mas não fazia nada. Eis que São Francisco despreza totalmente o mundo e serve a Deus. O mundo, como recompensa, atira-lhe pedras, atira-lhe comida estragada, podre na cabeça, tomate velho ruim, começa a lhe desprezar, começa a chamá-lo de louco, desvia o olhar dele, começa a fugir dele, começa a desprezá-lo, começa a ignorá-lo, faz tudo aquilo que ele despreza. Mas o mundo começa a perceber: nada do que eu fiz atingiu a São Francisco. Ao contrário, quanto mais nós o desprezamos, mais bem para Deus ele faz. Eis que ele verdadeiramente é um servo de Deus. E então o mundo, que antes desprezava São Francisco, perde adeptos, e muitas almas começam a seguir aquele Serafim de Assis, que havia deixado o mundo para servir somente a Deus. Nós, se queremos agradar as coisas do mundo, então nós perdemos tudo, porque o mundo ele vai nos desprezar do mesmo jeito. Mas se nós agradamos a Deus, então o mundo ele de fato perde seus adeptos, porque afinal de contas o mundo percebe que a força de uma pessoa que serve verdadeiramente a Deus é 1000 vezes maior do que qualquer regalo, qualquer recompensa, qualquer salário que o mundo é capaz de oferecer. Nós somos cristãos. Nossa égide, nosso escudo, nossa vida é Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós, como cristãos, sementes plantadas no sagrado coração de Jesus, regadas pelas lágrimas de dores do Imaculado Coração de Maria, ainda estamos a servir ao mundo pela imodéstia, pela soberba, pela fama, pelo prazer, pela glória, nós nunca seremos verdadeiramente cristãos. Nós seremos uma árvore que não dá nem mau fruto e nem dá bom fruto. Seremos aquela árvore infrutífera, aquela figueira estéril, que nosso Senhor Jesus Cristo chegará e dirá com toda a categoria de suas palavras: seja amaldiçoado tu e toda a tua geração. E a figueira no mesmo instante secou, e nem mais folhas deu. Se nós queremos, como cristãos, receber a recompensa do céu, nós temos que desprezar totalmente o mundo. Não adianta querer agradar o mundo. Não adianta querer agradar as coisas do mundo. Não adianta querer agradar o demônio. Não adianta querer agradar nada daquilo que nos satisfaz a carne. Tudo aquilo que nós fizermos vai ser simplesmente nossa moeda de ouro para o paraíso jogada no esterco. Ela continua sendo ouro, mas ninguém quer pegar, porque está num lugar podre. Nós temos que pegar as nossas moedas, mantê-las limpas e reservadas no cofre da eternidade. Assim nós seremos verdadeiramente estimados por Deus, amados por Deus, como diz a Sagrada Escritura nos livros do Eclesiástico: foi amado por Deus e por Ele amado. Mas se nós não fizermos isso, seremos desprezados por Deus, e aquele que Deus despreza, o mundo despreza mais ainda. Ave Maria Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.